alguém aqui que tenha o sonho de abrir um negócio, mas parece impossível porque você não tem dinheiro, ou tem pouco dinheiro, ou não tem capacidade, ou não sabe como começar, mas você tem um sonho de fazer? Tem alguém aqui que está passando por isso atualmente? Tem alguém? Qual o seu sonho? Abrir qual tipo de negócio? Um comércio? Então tá bom, vem aqui na frente, deixa eu aproveitar que você está grávido, vem aqui, sobe aqui. Se você conseguir. Você gostaria de abrir um comércio de quê? Calçados. De calçados. Então tá bom. E hoje você não abre esse negócio. Por quê? Qual é o principal fator? Qual é o principal impedimento de você abrir isso? Financeiro. É o financeiro? Então vamos resolver o problema dela. Tá bom? Eu vou dar aqui R$100 para ela começar o negócio dela. Tá bom? Peraí. Não aplaude não, gente. R$100 dá para começar um negócio? Não. Dá ou não dá? Dá. Tem sapato que custa menos de 100? Existe sapato que custa menos de 100? Então toma aqui, dá para ela começar. É seu, estou te dando. Ela consegue comprar um sapato hoje. Sabe por que ela não faz isso? Porque o ser humano não consegue trabalhar com um pouco. Tudo que é pouco a gente não contabiliza como possibilidade. É pouco dinheiro, é um sapato, é um sonhozinho, só tenho 2 amigos, você começa sempre a se martirizar, mas nunca usa o pouco que tem. Só que com R$100 ela consegue sim. Se fosse qualquer outro negócio, meu sonho é trabalhar na Bolsa de Valores, ela podia pegar esses R$100, comprar chocolate, começar a fazer bombom, com o dinheiro do bombom comprar o que ela precisa para entrar no mercado de valores. Ou seja, a verdade é que o pouco que está na tua mão é o início de algo grande. Obrigado, Deus te abençoe. O ser humano tem essa dificuldade. Se é pouco, não dá. Às vezes, você quer fazer um bolo em casa, mas tem pouca farinha, pouco ovo, você fala, não dá. A verdade é que sempre dá. Bota um pouquinho mais disso, um pouquinho mais daquilo, né? A gente fala assim, é um ditado que todo mundo usa. Quando vai chegar mais gente na sua casa, você fala assim, bota água no... O feijão é o mesmo, não vai aumentar o feijão, mas você bota mais água, porque sempre tem como usar o que você tem. Sempre dá para ficar, para prosperar, para fazer crescer, fazer render o que você tem. Mas nós temos, como seres humanos, uma limitação mental de que se é pouco, não vai dar. Eu tenho pouco conhecimento, então não vai dar para fazer isso. Eu tenho poucos amigos, então nunca vou conseguir tal coisa. Eu tenho pouco dinheiro, então não vou abrir meu negócio. Eu tenho pouca fé, então não vou conseguir o que Deus me prometeu. Nós sempre criamos, nós, não Deus, e nem o diabo coloca isso na nossa cabeça. É coisa do ser humano mesmo. O ser humano fala, se é pouco, não dá. E aí vem a Bíblia e contraria tudo que você acha, porque a Bíblia diz assim, ó, quem for fiel no sobre muito te colocarei. Isso quer dizer que Deus nunca está grande. Deus nunca vai dar o comércio de sapatos para ela pronto. E se der, vai perder. Não sabe administrar dinheiro, não sabe lidar com fornecedor, não sabe tratar funcionário, não sabe qual é o melhor ponto, não sabe qual é o melhor fornecedor de sapato, ela não sabe um monte de coisa. Se começar grande, vai quebrar. Tudo que começa pequeno tem maior chance de prosperar. O problema é que a gente não sabe lidar enquanto estamos pequenos. Nós não sabemos lidar enquanto temos pouco ainda. Mas repare isso, a Bíblia cita, na Bíblia nós temos 2 Adão que são citados. O primeiro Adão é o que todo mundo conhece, o marido de Eva, lá em Gênesis. Quem é o segundo, na verdade o último? A Bíblia diz o último Adão, quem é? Quem é o último Adão? Repare, o primeiro Adão, que é o Adão, marido de Eva, ele nasceu pronto, ele nasceu grande. Não foi assim? Ele nasceu da barriga ou já nasceu pronto?
Nasceu grande, nasceu pronto. Na primeira tentação que veio sobre Adão, ele caiu. O último Adão nasceu pequeno. Veio crescendo. Veio evoluindo. Pequenininho, começou como todo mundo. Passou por 40 dias de tentação no deserto. E nunca caiu. Porque tudo que começa pequeno e vai crescendo, torna-se indestrutível. Então você está pedindo coisas grandes para Deus e Ele sempre vai te negar. Porque as coisas grandes é o caminho do fracasso se você não sabe lidar com o pequeno. Eu quero muito dinheiro. Não sabe lidar com 100 reais, vai lidar com 10 mil? Deus te dá 10 mil, você gasta em uma semana, como é que Ele vai te dar 100 mil? Não sabe tratar bem o irmão que está do seu lado e está pedindo a Deus uma esposa. Se eu botar uma esposa na mão desse cavalo, vou fazer, tadinha, vai sofrer. A Bíblia diz que se, vírgula, você for fiel no pouco, Ele te coloca sobre muito. Ou seja, a medida de Deus é o pouco. Se Deus quer fazer alguma coisa na tua vida, Ele vai te dar pouco. Estranhe tudo que começa grande, porque o que nasce grande é monstro. E monstro não existe, pior. Então você vai começar com algo que vai desfarelar, porque não existe, não é real. Agora, quando Deus coloca um amigo, você pode daqui a pouco ter uma rede de amigos. Quando Deus coloca 100 reais, daqui a pouco você pode ter 100 mil reais. Quando Deus coloca um projeto, daqui a pouco você os frutos de vários projetos. Deus sempre vai fazer o teste do pouco. Na passagem dos 5 pães e 2 peixinhos, multiplicação dos pães que você conhece, tinha quantas pessoas para comer? 5 mil homens fora mulheres e crianças. No mínimo 10 mil pessoas. 10 mil no mínimo. Quanto tinha de comida? Pouco ou muito? Vamos botar na linguagem. Pouco ou muito? Dava para alimentar? Não, mas com o pouco que você tem na mão certa, alimenta todo mundo. O problema é que o pouco que você tem virou um freio, virou um limite para você falar, não vai dar. Ou então, já que não tenho muito, vou guardar esse pouco e nunca tem mais. Nunca prospera mais, nunca consegue mais, nunca multiplica, porque você está guardando o que era para investir, você está escondendo o que era para multiplicar. Parábola dos talentos, em Mateus 25, fala sobre isso. O Senhor vai viajar, chama seus servos e fala, toma aqui 1 talento, para você eu dou 2 talentos, e para você eu dou 5 talentos. Passou um tempo, esse Senhor voltou e foi cobrar o pouco que ele tinha deixado. Afinal de contas, mesmo ele tendo deixado 5 com 1, 5 é muito ou é pouco? É pouco. Então, mesmo que tinha mais do que todos os outros, ainda tinha pouco, era só 5 talentos. Mas o que tinha 5 multiplicou em 10, o que tinha 2 multiplicou em 4 e o que tinha 1 enterrou. Repare que Deus dá conforme a capacidade. Às vezes você está pedindo, Deus me dá 10, ele falou, não, vou te dar 1, porque esse 1 você vai enterrar. Não sabe nem multiplicar para 2, está pedindo 10. O final da história, o Senhor fala assim, para quem enterrou 1 talento, mau servo e infiel. Porque foste infiel no pouco, você não vai ser passado para a próxima fase, você não vai ver o próximo nível, ou seja, não vou te colocar sobre o muito. E agora tem o seguinte, até o pouco que você tem vai ser tirado. Pega o pouco que você tem e dá para quem multiplicou para 10. Porque quem sabe transformar pouco em muito, sempre vai receber mais. Então tem gente que consegue pegar um pouquinho de farinha e fazer muito bolo. Tem gente que se tiver um pouquinho de farinha, chuta a farinha de raio e fala, não dá para fazer nada com isso. É uma questão de mentalidade, repete comigo, mentalidade. Tem gente que com 2 ovos fala assim, dá para fazer um almoço bom. Eu faço o scramble, o omelete e boto alguma coisa, bota aquela cebolinha já vencida, mas para misturar ainda. Você dá um jeito, e tem gente que fala assim, eu só tenho 2 ovos, não dá para receber ninguém aqui em casa, esse Deus me abandonou. A mentalidade define para você se você consegue usar pouco ou reclamar do pouco. Todo mundo que reclamou do pouco na Bíblia nunca teve nada. Todo mundo que usou o pouco que tinha, multiplicou. O segredo não está na quantidade, está na forma de uso.
Abre comigo a sua Bíblia, por favor, em Mateus capítulo 14, versículo 28 em diante, diz assim. Mateus capítulo 14, do 28 em diante. Respondeu-lhe Pedro: Senhor, se és tu, Jesus estava andando sobre as águas, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E Jesus disse, o que Jesus disse? Vem. É muito importante você nunca fazer uma maluquice sem ter uma palavra. O que separa um maluco de um homem cheio de Deus, de uma mulher cheia de Deus, é a palavra, é quem ele está escutando. Se Noé falasse, quer saber, eu vou construir uma arquinha aqui, vou construir uma arca, sem uma palavra de Deus seria um maluco. Mas como ele construiu uma arca numa época que não chovia, com uma palavra, ele se tornou um gênio, um salvador, alguém que deu destino a uma geração. Entenda isso, a palavra, e quem te liberou a palavra determina se você vai dar uma de maluco ou vai ser um homem ou uma mulher de Deus. E Jesus falou, Jesus liberou uma palavra: Pedro, vem. Pedro então, descendo do barco, andou sobre as águas. Alguém aqui já deu um passo sobre a água? Um. Se levantar a mão, a gente já tem um psiquiatra amigo aqui que já está de olho. É impossível, não é? É impossível. Mas Pedro andou. A gente sabe que ele afundou, mas ele andou primeiro. Andando sobre as águas, foi andando sobre as águas para ter com Jesus. 30. Mas sentindo o vento forte, teve medo e começou a afundar para o fundo. E clamou dizendo: Senhor, salva-me! Logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: Homem de pouca fé, ou em algumas versões, homem de pequena fé, por que duvidaste? Qual era o tamanho da fé de Pedro? Pouca, pequena. Qual era o tamanho da fé de Pedro? Pouca, pequena. Quem andou sobre as águas? Você ou Pedro? Peraí, deixa eu ver. Então quer dizer que ele com pouca fé andou sobre as águas? Tem mais. Com pouca fé, ele pregou em Atos 2 e 3.000 almas se converteram. Com pouca fé, ele andou pelas ruas de Jerusalém e a Bíblia diz que a sua sombra curava as pessoas. Com pouca fé, ele andou sobre as águas. Com pouca fé, entrou na história 2000 anos depois a gente está falando dele. Com pouca fé, ele curou com a sombra. Com pouca fé, ele ganhou 3.000 almas para Jesus. Presta atenção nisso. Não importa se é pouco ou se é muito, o que importa é se você está usando. Então por que muita coisa não acontece na tua empresa, na tua família, no teu negócio? Que o pouco que você tem, você não usa. E como você não usa o pouco, para que Deus vai te colocar no muito? Repare que Deus não está procurando quantidade, Ele está procurando se você usa o que Ele já colocou na sua mão. Eu só sei ler e escrever. Está ensinando alguém a ler e escrever? Eu só sei 3 notas no violão. Está compondo com essas 3 notas? Porque o pouco que você sabe é muito para quem não sabe nada. Então não existe desculpa para o pouco, porque do pouco Deus sempre fez muito. O pouco é a medida de Deus. O pouco é a forma de Deus medir onde está a sua fé. Não o tamanho, porque o tamanho nunca foi importante. A gente sempre se preocupou com o tamanho das coisas. Qual é o tamanho da sua empresa? Às vezes um pastor encontra com outro pastor e fala assim: quantos membros tem sua igreja? A preocupação sempre é o tamanho. E a Bíblia nunca nos deixou preocupado com o tamanho, e sim se você está usando o que tem. Quer ver? Quem aqui já deu ordem para uma montanha sair do lugar e ela saiu? Fora aquela irmã ali, mais alguém? Estava ajeitando o cabelo, que susto. Alguém já deu ordem numa montanha e ela saiu do lugar? Nunca! Quem aqui tem mais de 10 anos de crente? Levanta a mão. Meu Deus, muito crente junto.
Quem tem mais de 20 anos de crente? 20. Meu Deus! Em 20 anos você nunca tirou uma montanha do lugar com a palavra? Que crente, hein? Qual é o tamanho da fé que você precisa para remover uma montanha? Vou repetir, não é possível. Tem crente de 20 anos aqui. Deixa ele responder. Qual é o tamanho da fé que você precisa para dar ordem numa montanha e ela sair do lugar? Grão de mostarda. Não dá para mostrar daqui, porque se você fechar os 2 dedos num grão de mostarda, ele desaparece de tão pequeno que é. Se você tiver uma fé do tamanho do grão de mostarda, olha como é que Deus não está nem aí para o tamanho das coisas. Não precisa ser super-homem nem mulher maravilha. Precisa ter um tamanho de um grão de mostarda para dar uma ordem no monte e ele sair do lugar. O pouco que você tem pode remover montanhas. O pouco que você tem pode mudar a vida dos outros. O pouco que você tem pode fazer você entrar para a história e fazer história. O pouco que você tem pode mudar o destino de muita gente. Essa semana eu estou embarcando para a África e eu estava conversando com o líder da aldeia que a gente vai visitar. E eu doei todos os direitos autorais para a mesma aldeia, a aldeia Nissi, organizada pela companhia Nissi, um trabalho muito sério na África. E todos os direitos autorais dos nossos livros, do Maior Poder do Mundo, foram para lá. A gente ajudou a construir escola e um monte de coisa que tem lá. E agora, indo pessoalmente, eu liguei para o responsável e falei assim, o que eu posso levar para as crianças? Levo o quê? Brinquedo? Levo uma oferta? O que eu levo? Ele falou, não. Vem só preparado para abraçar todo mundo. O abraço é suficiente. Eu falei, um abraço? Porque brinquedo não muda o destino da criança. Ela vai brincar e acabou. Agora, quando você der um abraço, sabendo que você pegou um avião do Brasil, parou tua vida e veio aqui, olhar nos olhos dela e falar que ela é importante, isso muda o futuro dela. Então preste atenção, você pode não ter dinheiro, pode não ter capacidade, pode não ter teologia, pode não ter nada. Se você tiver 2 braços para abraçar, você já está mudando o destino de alguém. Você pode mudar a vida de muita gente com muito pouco. O problema é que o pouco que você tem, você usa para ser limite. Não posso, só tenho pouco. Você usa para te limitar e não para dar uns passinhos sobre as águas. Se você der o primeiro passo, as coisas já começam a mudar, as coisas já começam a melhorar na sua vida. O problema é que, como você sabe pouco, você acha que não pode sair do barco, mesmo que tenha uma voz de comando dizendo vem. Recentemente eu estava conversando com um músico muito famoso no Brasil, um cantor bem famoso no meio secular, para ser temente a Deus, ele canta no meio secular. E eu falei para ele o seguinte, falei assim, você sabe tocar violão? Ele falou, sei. Então toca para mim aí o Brasileirinho. Aí ele falou assim, não sei tocar. Não sabe tocar o Brasileirinho? Não. Então toca a Nona de Beethoven. Não sei. Não sabe? Também não. Então tá bom. Toca qualquer uma, portanto, que seja usando acordes dissonantes sem usar os acordes maiores. Ele falou, do que você está falando? Eu falei, você também não sabe fazer isso? Ele falou, também não. Repare, você não sabe fazer um monte de coisa. Ainda assim, com o pouco que você sabe, com as 3, 4 notinhas que você sabe, o Brasil inteiro te conhece. Porque não é o muito que você sabe, é se o pouco que você tem, você está usando. Se o pouco que você tem coragem de usar, de trabalhar. Então tem gente que não quer nunca começar, porque acha que R$100 é pouco, mas R$100 foi como muita gente começou. Se você tem um smartphone aí, de preferência um iPhone, isso começou numa garagem dos pais adotivos de Steve Jobs. A Apple hoje é uma empresa super valorizada. Alguns anos atrás era uma garagem emprestada de pai adotivo. Ele não estava reclamando, meus pais verdadeiros me abandonaram e eu estou aqui agora com o pai adotivo e não tenho comida para comer e estou nessa garagem porque ninguém... Ele não estava reclamando, ele estava trabalhando o pouco que tinha. E com o pouco que tinha, hoje a nossa vida em termos de comunicação mudou por causa do pouco dele. Você sabe quantos iPhones Steve Jobs montou? Nenhum, porque ele não sabe montar isso aqui. Ele só tem a ideia disso aqui. Imagina se a pessoa fala, meu Deus, eu tenho ideia, mas eu não sei montar. Estaria até hoje na garagem. E a gente estaria sem WhatsApp. Meu Deus, Deus me livre disso. Estaria sem todas as coisas, imagina.
Porque alguém teve coragem de usar o pouco que tinha e sabia, nós todos fomos beneficiados. Tem muita gente que está aqui hoje, que se usar o pouco que Deus colocou na sua vida, abençoa todo mundo que está à volta. Abençoa a cidade de Suzano, abençoa o estado de São Paulo, abençoa o Brasil e as nações. O pouco que você tem é muito para quem não tem nada. É muito.